Não meterás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas anátema, assim como ela. De todo a detestarás, e de todo a abominarás, porque anátema é. Eu tomo a escritura que se encontra em Deuteronômio, capítulo 7, verso 26, para a nossa meditação nesta manhã. Eu gosto sempre de tomar um determinado versículo que, de alguma maneira, salta aos meus olhos. Um versículo que eu vejo algo, consigo ver algo com mais profundidade. Não quero dizer somente os versículos que eu destaco é que tem algo de profundo. Não é isso. É que algumas pessoas conseguem enxergar uma profundidade em um versículo, em um parágrafo, outro em outro, e assim vai. Então, eu gosto de falar sobre aquele versículo que me inspirou naquele momento. E, neste caso, o versículo que me inspirou foi aqui em Deuteronômio, capítulo 7, verso 26, sobre o anátema. E devemos entender o que é o anátema. Anátema é tudo aquilo que é abominável aos olhos do Senhor, aquilo que pode corromper a sua casa ou a sua vida. Satanás quer criar em nossa casa, em nossa vida, um ambiente que repele a Deus. Nós devemos entender que todo ser vivo, ele vive em um ambiente ecologicamente salutar, saudável para aquele tipo de vida. Então, existem alguns tipos de bactérias que elas procuram um ambiente que lhe seja propício, agradável. Então, bactérias, elas gostam de calor e umidade para ali se reproduzir, multiplicar. Sabemos que doenças só prosperam em determinados tipos de organismo, em outros tipos de organismo elas não prosperam. Sabemos, por exemplo, que o diabetes, a hipertensão e outras doenças, elas precisam de um ambiente que lhe seja favorável. Mesmo o câncer. O câncer, ele precisa de um ambiente que lhe seja favorável. Se você vive uma vida saudável, alimenta bem, faz exercício físico, toma uma quantidade de sol que seja adequada, mantém o seu nível nutricional de forma adequada, dificilmente um câncer se instala em você, dificilmente. Mas pessoas que infelizmente sofrem uma tensão constante, uma tristeza profunda, sofre uma grande desnutrição, ou então que tem muita poluição em seu corpo através de venenos, pesticidas, defensivos agrícolas, que hoje quase tudo é veneno, usa veneno para tudo. Esse tipo de poluição, isso traz um mal, isso tudo pode abrir a porta para o câncer. Estamos falando do natural para que possamos ter uma base do espiritual. Então, nós lemos aqui nessa escritura de Deuteronômio 7, 26, Deus falando para Israel não colocar dentro de casa aquilo que é anátema. Conhecemos muito bem a história de Acã.
que pegou aquela cunha de ouro e a capa babilônica, que era um anátema, era coisa que Deus havia proibido. Mas Acã escondeu aquilo ali, pensando, bom, já que ninguém está vendo, não tem mal nenhum. Só que Deus estava vendo, e por causa daquilo, 6 homens morreram. Israel perdeu a batalha. Então Acã teve que morrer. Então, agora nós também somos induzidos por Satanás para colocar dentro dos nossos lares aquelas coisas que são anátema. E o diabo faz isto para que a nossa casa deixe de ser ecologicamente atraente para o Espírito Santo. E então Deus se afasta de nós. Olha só, nós devemos entender que, assim como na igreja, tem 3 coisas que expulsam o Espírito Santo. A primeira é a música. Aquela música ritmada, badalada, principalmente o rock. O rock não é o único ritmo que expulsa o Espírito Santo, mas é um deles. Então, música badalada, né? Um ritmo pervertido. Falta de ordem na igreja, pessoas comprando, vendendo, conversando dentro da igreja, usando celular e tudo. Isso também afasta o Espírito Santo de Deus. E a falta de liberdade. O Espírito Santo não ter liberdade para falar determinadas coisas, porque não pode corrigir, porque o irmão é que sustenta a igreja com seu dízimo, o irmão fulano. Então ele se tornou uma almona, porque ele tem um dízimo grande, então a alma dele vale mais do que os outros que têm dízimo pequeno. Então não posso pregar contra isso ou contra aquilo que vai desagradar o irmão ou a irmã, o deputado, o prefeito, o vereador. Esse tipo de coisa também afasta o Espírito Santo. Então, música, falta de ordem e falta de liberdade para o Espírito Santo falar. Isso é na igreja. Mas e na nossa casa? Pode tudo? Não. Então o diabo também quer que a gente coloque dentro da nossa casa coisas que são ecologicamente repelentes ao Espírito Santo. Por exemplo, hoje, com o advento, a chegada da internet, nós temos a possibilidade, a tentação de colocar dentro dos nossos lares coisas anátemas, como filmes, novelas, coisas sujas. Não quero ser extremista, não quero dizer que você não possa ver na sua casa um documentário, ou mesmo ver um noticiário. É claro, você não vai ficar vendo noticiário só mostrando o que o diabo fez. O diabo matou tantos ali e fez tanto aquilo ali. Não, isso aí não. Mas isso não quer dizer também que você não possa ver, não, um documentário, algo que seja salutar a mulher aprender sobre receita. Tem tantos documentários que falam sobre Israel. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que o diabo quer que as pessoas ponham dentro de casa filmes que são anátema, músicas, sabe? Existem coisas que aquilo repele, expulsa o Espírito Santo da sua casa. Trovejou, hein? Dá para ouvir o trovão? Então, nós devemos entender isto, que nós devemos manter a nossa casa limpa, não trazer o anátema. Então agora com o celular, cada filho, cada filha
Marido, mulher, cada um com seu celularzinho, às vezes está lá dentro do quarto e vai rolando a tela, vai rolando. Você não tinha intenção, mas quando você vê, você já está vendo coisas trazendo para dentro da sua casa o que é anátema, o que é uma perversão. Aquilo vai repelir, vai tirar o Espírito Santo da sua casa, vai tirar o Espírito Santo da sua vida. E quantas pessoas estão até mesmo vendo pornografia dentro de suas casas? E aí você pode prejudicar toda a sua família, não somente você. Então devemos ter muito cuidado com essas coisas e não colocar dentro de nossas casas o que é anátema, o que é abominável aos olhos de Deus. Então esse verso 26 do capítulo 7 de Deuteronômio diz: não meterás, pois, a abominação em tua casa, para que não sejas anátema, assim como ela. De todo a detestarás e de todo a abominarás, porque anátema é. Então, nós precisamos ter discernimento de espírito para saber. Olha, tem determinadas coisas que não soa bem para um cristão estar vendo. Existem coisas que não soam bem para estar sendo passado na sua casa. Tem filmes. Existem filmes que, aliás, eu não indico filme nenhum, a não ser que seja um filme da vida de Jesus Cristo, algo realmente salutar, saudável. Como eu colocava para minhas meninas, elas assistiram, acho que todos os desenhos bíblicos, a história de Jesus, as histórias do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Então, criança gosta de assistir desenho, mas em vez de eu pôr desenhos da televisão, eu colocava os desenhos bíblicos. Isso aí é salutar, é saudável, a criança aprende a Bíblia, conhece como que Deus age e trabalha com o ser humano através das histórias bíblicas ilustradas em desenhos. Isso é uma coisa. Agora, outra coisa é você colocar dentro da sua casa para os seus filhos verem desenhos que vão moldar o caráter daquela criança segundo o mundo. Então, nós devemos ter discernimento, analisar. Olha, antes de você assistir um filme, pensa: vale a pena eu assistir esse filme dentro da minha casa? Vale a pena eu abrir a porta? O que vai sair quando eu ligar isto? O que vai sair daí? Que tipo de unção vai entrar na minha casa? O que tipo de unção vai ficar na minha casa depois que eu assistir esse filme, ou seja lá o que for, não é? Então devemos pensar no tipo de música que a gente ouve, o tipo de coisa que a gente assiste, o tipo de conversa que temos ao telefone, porque Satanás, o nosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Pense nessas coisas, medite bem, analise o que você vê e ouve, para que você possa manter no seu lar um ambiente agradável, salutar, ecologicamente atrativo para o Espírito Santo. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.